nós te agradecemos. Glória a Deus. Graça e paz, amém? Aleluia. Bom estarmos na presença do Senhor, é bom a gente dar a Ele louvor, honra, glória, reunidos como igreja. É importante, muito importante, que nos reunamos sempre na Assembleia dos Justos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E assim que Ele possa ir nos transformando, que Ele possa ir nos moldando, dia após dia, para sermos semelhantes a Ele, como diz a canção. Ainda de pé, eu peço para você abrir a tua Bíblia em Mateus, no capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Verso 18 em diante. Mateus 1, 18. Encontramos? Está escrito assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz ao filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Palavra do Senhor, amém? Pode tomar o seu assento. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, esta é a Tua palavra, Senhor, ela é a verdade, pois ela foi escrita por homens, mas inspirada pelo Teu Espírito Santo. Portanto, o Teu Espírito é o autor desta palavra, ela é a verdade, Senhor, e que esta verdade seja pregada aos nossos corações, e nós sejamos ministrados, meu Pai, por ela, para uma vida, Senhor, a cada dia melhor, para uma vida a cada dia, Senhor, mais parecida com a vida de Teu Filho Jesus. Que assim nos molde o Teu Espírito, a estatura, meu Pai, do homem perfeito, que é Cristo, nosso Salvador. Pai, opera, fala conosco através desta palavra, dá-nos entendimento dela, Senhor, para que ao ouvi-la, homens e mulheres, possamos, ó Pai, praticá-la para a Tua glória e louvor. Diga amém. Graças a Deus. Muito bem. Como hoje é um dia especial, um dia que mais criado por causa do comércio, é lógico, a gente sabe disso. O Dia dos Pais, Dias das Mães, Natal, Páscoa e assim por diante. Nós sabemos que tudo isso é comércio, sabemos que tudo isso é para alavancar as vendas, né, e assim fazer o povo gastar. Mas é importante que nós reconheçamos o valor das pessoas. É importante que nós reconheçamos o valor que tem um pai, o valor que tem uma mãe. É importante que nós reconheçamos o valor que tem um filho, que tem uma criança. É importante nós entendermos, né, o amor de Deus por nós e assim também praticarmos esse amor pelos outros. Amém? Então, como é o Dia dos Pais e que a gente felicita uns aos outros aí, os papais, já me deram um abraço, já me desejaram o Dia dos Pais por mensagem. Fiz o mesmo com alguns aqui já, faço agora novamente um feliz Dia dos Pais para todos os que são, ok? E a quem deseja ser, continue orando ao Senhor, porque Deus há de abençoar você com esse presente, tá?
A mensagem é sobre um pai. A mensagem é sobre um pai, mas não qualquer pai. Um pai aprovado. Um pai aprovado. E se você prestou atenção na leitura, a leitura cita um pai, um bem aprovado, chamado José. José, o carpinteiro. É sobre ele, dessa noite. É sobre ele que nós vamos, meditar, sobre a vida dele. Como ele foi pai, o que ele fez, as suas responsabilidades, o exemplo que ele deu, para que nós possamos seguir. E Jesus, para você ter uma ideia, para vocês terem ideia, quando você lê as Escrituras Sagradas, nos Evangelhos, Jesus é conhecido no meio do povo por filho de José. Muitas vezes, vários textos, quando falam de Jesus, aí alguém diz, Jesus, o filho de José? Olha um verso aqui comigo a mais, João 1,45. Veja comigo. João, no capítulo 1, no verso 45. Está dito assim. No verso 43, para a gente ter entendimento melhor do que se trata o assunto aqui, diz assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. E olha o que ele diz, Jesus de Nazaré, filho de José. As pessoas eram conhecidas na época pelo nome de seus pais. Nessa época não existiam sobrenomes, Então os filhos eram conhecidos pelo nome de seus pais. E aqui Jesus, para ser identificado, era chamado filho de José. Qual José? O carpinteiro. Aí ficava mais fácil e ficava inconfundível, ok? Então ele era conhecido como filho de José. No capítulo 6 também do mesmo João, no verso 42, mais uma vez, essas aqui são só duas referências de tantas outras que tem, mas no verso 42 está dito assim, e diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Ou seja, estes homens conheciam José, e sabiam que ele tinha um filho, que seu filho chamava Jesus. Então eles, porque eram incrédulos, diziam, mas ele não é o filho de José e de Maria? Como ele pode dizer, desci do céu? Porque os homens, olhavam apenas com olhos carnais, entendiam somente as coisas naturais desta vida, e aí duvidavam, da divindade de Cristo Jesus. Mas aqui o texto é sobre José, o pai de Jesus. Interessante que eu vou apresentar para vocês 3 grandes características da vida deste José. 3 grandes características da vida dele como pai. Porque ele é considerado um bom pai. Uma coisa interessante também é que a Bíblia não fala quando foi que José morreu. A Bíblia não cita a morte de José. E quando Jesus está crucificado, ele entrega a responsabilidade, a gente percebe bem ali, que ele entrega a responsabilidade de cuidar da mãe a João. Ele diz, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Ele entrega essa responsabilidade para João, por quê? Porque José, seu pai adotivo, não está mais vivo, não está mais entre eles. Então, um fato também curioso, não citar a morte de José, ok? Mais 3 características deste homem. Primeiro, antes que eu fale as características, tem mais uma que eu gostaria de mostrar no verso de Marcos 6, verso 3. Marcos 6, no capítulo 3, depois de Mateus, antes de Lucas. Marcos 6, 3. Está escrito assim, não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago,
José, Judas e Simão, não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Então aqui nesse texto, fala sobre Jesus como carpinteiro, filho do carpinteiro. Nesse período, nessa época da história, e até, algumas décadas atrás, ainda era assim que funcionava, Os filhos herdavam a profissão do pai. Dos homens que estão aqui, quantos herdaram a profissão do pai? Tem algum homem aqui que herdou a profissão do seu próprio pai? Tem um, tem eu, tem o João. Você vê? Então, mudou bastante. Mas houve uma época em que os filhos sempre herdavam do pai a profissão. O pai ensinava a eles, e aí eles seguiam no mesmo caminho. Nos tempos da Bíblia, era assim também. Era exatamente dessa forma. E aí, por isso, Jesus também era carpinteiro. E com certeza deveria ser um excelente carpinteiro, porque o pai dele era um bom profissional. Ok? Então, Jesus ou era conhecido para identificar quem ele era como homem, ou ele era chamado filho de José, ou filho do carpinteiro. Então, todos sabiam de quem falava, quando assim diziam, quando assim anunciavam. Amém? E aí, nestes textos, demonstra coisas importantes sobre a vida de José. Porque José era conhecido. Vejam que ele era um homem conhecido, bem conhecido. Já falavam, o filho de José, o filho do carpinteiro, ou seja, este homem era conhecido por quem ele era. Por quem ele era. E quando mencionavam um carpinteiro, provavelmente mencionavam um grande profissional. Um grande profissional que era conhecido entre as pessoas. Ok? Então só aí a gente já vê, coisas boas desse homem. Coisas boas dele. Mas, 3 características, e a primeira, Mateus 1:20. Nós já lemos lá em Mateus, vamos voltar nesse texto algumas vezes. Mateus, no verso 20. Está dito assim: mas depois de ter pensado nisso, ou seja, ele pensou em abandonar Maria. Por quê? A princípio, José achou que Maria tinha se deitado com outro homem e que ela tinha engravidado de um outro homem. E José, por ser um homem de boa índole, por ser um bom homem, por ser um homem honesto, respeitado, respeitoso, ele pensou em abandonar Maria secretamente, para não expor ela publicamente, para não ser exposta publicamente, porque aquilo seria uma vergonha, seria uma desonra, Então ele pensou em abandonar ela secretamente. Mas, olha o que acontece. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Capítulo 2, verso 13. Capítulo 2, verso 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Verso 19, do mesmo 2. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. E aí o verso 20, e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. O que esses 3 versos nos revelam? O que eles, 3 vezes, um anjo de Deus fala com José. A primeira vez que esse anjo falou com José, foi para acalmar o seu coração e dizer para ele: não tenha medo, pode receber Maria como tua mulher, porque o que está no ventre dela não é humano, não vem do homem, vem do Espírito Santo, é concebido do Espírito Santo. Depois, mais adiante, o segundo verso, o anjo aparece de novo e fala para José se levantar, pegar sua esposa e o menino e fugir para o Egito. O que está acontecendo lá? Herodes, após se sentir enganado pelos magos,
que passaram por lá e avisaram que vinham conhecer o rei, um rei que havia nascido, né? Isso chamou a atenção do Herodes. O Herodes então falou: vão lá, visitem, levem lá também os meus cumprimentos. Depois, quando vocês voltarem, passem por aqui e me digam, né, aonde está o menino, para que eu também possa ir lá adorá-lo. A ideia de Herodes era descobrir onde o menino estava e mandar matá-lo. Os magos, né, entenderam, perceberam isso, certamente tocados pelo Santo Espírito de Deus, resolveram voltar por outro caminho. E aí então, depois de um tempo, Herodes percebeu que eles não passariam por lá, ficou irado, e aí mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, naquela região aonde havia nascido Jesus, em Belém. Entenderam? Então o anjo do Senhor aparece no sonho, de novo para José, e fala para ele se levantar e fugir para o Egito com a sua família. Terceira vez, o anjo aparece para José, depois de um tempo, né? Nós temos aqui 3 períodos diferentes, e no terceiro período, o anjo aparece de novo e fala para José: levante-se, pegue sua esposa e o menino, e voltem do Egito para a Judéia, porque já estão mortos aqueles que eram uma ameaça ao menino. Percebe? Qual a característica que a gente entende de José aqui? José era um homem temente a Deus. José era um homem temente a Deus. Todo pai cristão precisa também ser temente a Deus, ser sensível à voz do Senhor, para educar seus filhos, para criar seus filhos, torná-los homens também, torná-las mulheres também, boas mulheres respeitosas. Então todo pai cristão precisa aprender de Deus, da sua palavra, a ser como José, um homem temente a Deus. Ele era tão temente que quando Deus falava com ele, ele nem questionava. Veja que nos 3 versos, José não questiona, ele apenas obedece. Amém? A segunda característica, ou melhor ainda, falando dessa primeira, Lucas, no capítulo 2, no verso 41, eu anotei mais alguns versos aqui para falar sobre como um bom pai educa seus filhos, deve educar seus filhos. Em Lucas, no capítulo 2, no verso 41, mais uma vez, uma das atitudes de José. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Ou seja, durante todos os anos, enquanto Jesus vinha crescendo, o pai levava o menino e sua esposa ao templo em Jerusalém para adorar o Senhor. Era isso era algo que todo bom judeu fazia. Todos os anos, dentro daquela época, saíam de onde estivessem e iam para Jerusalém para adorar a Deus nos dias que o próprio Deus estabeleceu para que ele fosse celebrado em festas judaicas. E José sempre junto, sempre levando o seu filho, sempre levando sua esposa. Nós vemos que há um fato interessantíssimo em que, numa dessas viagens que fez José com Maria, levando Jesus ao templo de Jerusalém, estão voltando José e Maria, já quase um dia de distância, e percebem que Jesus não está no meio das outras crianças. E aí procuram Jesus, e cadê Jesus? Voltam desesperados pelo caminho, chegando de volta até o templo, e lá está o menino, entre os judeus religiosos. Lá está ele. Quando chegam lá, Jesus, ele diz: eu estou aqui tratando dos negócios de meu pai, do pai dele, celestial. Mas vejam a boa educação que ele recebeu de José. Ele estava sendo levado no templo, lá o próprio Deus começou a despertar Jesus pouco a pouco sobre quem ele era e sobre o que ele faria adiante, mas devido a uma boa educação que seus pais deram para ele. Deus foi quem escolheu os pais para Jesus,
nesta terra. Foi Deus quem escolheu pais humanos para Jesus. E Ele escolheu pessoas de boa índole. Ele escolheu pessoas tementes a Ele. Ele escolheu pessoas que obedeciam sua palavra. Por quê? Porque Deus sabia que estes educariam o menino debaixo de sua palavra poderosa. Entende? Já pensou? Se Jesus tivesse nascido de uma família, incrédula, ateia, o que seria? Seria muito mais difícil para o Pai, o Todo-Poderoso, Mas não, Deus fez as coisas perfeitas e escolheu pessoas tementes para serem seus pais. E José foi um pai totalmente aprovado para educar Jesus enquanto criança. Amém? Isso também nos leva a Deuteronômio capítulo 6, a orientação para todos os pais desta terra que temem ao Senhor. Deuteronômio capítulo 6, no verso 6 até o verso 9. Vou esperar colocar aí, você abre a sua Bíblia. Deuteronômio 6, 6. Está dito assim: ordens do Deus Todo-Poderoso a seu povo. No verso 6. Primeiro, eu vou pegar o 5 também, volta 1. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças. O primeiro mandamento. Que todas estas palavras, que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. Olha o 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Olha a orientação de Deus, o mandamento de Deus: ensinem os seus filhos a palavra. Ensine os seus filhos a temerem a Deus. Ensinem os seus filhos a serem obedientes. Olha a palavra de Deus. E o mundo que nós vivemos hoje é o que a gente menos vê. Filhos sendo ensinados com a palavra de Deus. É o que a gente menos vê. Mesmo nas igrejas. Mesmo nas igrejas. Porque muitos pais não entenderam a responsabilidade. E às vezes querem transferir essa responsabilidade para a igreja. Às vezes pais que não querem ter trabalho de educar seus filhos em casa, trazem seus filhos para a igreja e mandam para a salinha, para que os monitores lá, os professores lá, eduquem os filhos de vocês, os filhos da igreja. Mas não está errado. Não é responsabilidade da igreja, da liderança da igreja, educar os filhos dos cristãos. É responsabilidade do pai, é responsabilidade da mãe, dar uma boa educação a seus filhos. Entendem? Não podemos transferir a nossa responsabilidade para terceiros. É nossa responsabilidade primordial educar nossos filhos no caminho que eles devem andar, para que eles possam nos obedecer, para que eles possam temer a Deus, para que eles possam andar num caminho reto, sem vacilar. Ó, quão decepcionante e triste é quando um filho se desvia, quando um filho parte para o mundo e vai viver uma vida desregrada no pecado. Como é difícil para uma mãe, como é difícil para um pai, mas o porquê disso ter acontecido ou acontecer? Falha na educação. Falha. Um bom pai, ele não só deve ensinar, mas ele deve dar exemplo. Ele não pode só ensinar, ele tem que viver aquilo que ele ensina, para que seu filho possa olhar para seu pai e se espelhar em seu pai. É assim que se deve educar os filhos. É assim que se dá uma boa educação aos filhos. E nós vemos aqui a palavra de Deus. E aí, nós ainda temos o Provérbios 22:6, que a maioria conhece. Provérbios capítulo 22, no verso 6. Que diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela,
e o mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Troca a tradução, por favor. Pode pôr isto. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Percebe? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Então, muitos pais choram, muitos pais, eu sei, muitos de nós, quando nos convertemos, nossos filhos já estavam crescidos. Então, nós não tínhamos essa orientação, nós não tínhamos esse temor, nós não tínhamos esse conhecimento. Então, é claro que vai ser mais difícil para nós. É claro que vai ser mais difícil para um pai ou uma mãe que se converte com um filho já com 10 anos, com 12 anos ou mais. Claro que vai ser mais difícil, mas não vai ser impossível, né? A luta vai ser maior, porque vai ter que orar muito, vai ter que jejuar, vai ter que pôr o joelho no chão e clamar, e ensinar, dar o bom ensino a partir dali, e crer no Senhor, na mudança, na transformação desses filhos. Mas, para aqueles que vão ser pais, esse é o tempo. Entender, conhecer a palavra, para que ao se tornarem pais, educarem seus filhos dessa forma. Eu dou graças a Deus por ter tido esse privilégio de Deus. Ter tido esse privilégio. Meus filhos nasceram ambos já no Evangelho. Eu já convertido, minha esposa já convertida. Mas nem todos têm esse mesmo privilégio. Nem todos nós conseguimos ter esse mesmo privilégio. Mas a palavra de Deus está aqui para nos instruir, para nos dar direção, para que nós possamos trabalhar em prol de nossos filhos, para que eles se tornem grandes homens, grandes mulheres, homens e mulheres honestos, fiéis, trabalhadores, obedientes, tementes a Deus. Porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? E é claro, eu não nasci num berço cristão, evangélico, nasci num berço católico espírita, mas minha mãe sempre foi uma pessoa que teve temor de Deus, convertida hoje para a glória de Deus. Meu pai não era convertido, no período, mas minha mãe sempre lutando para dar uma boa educação, e o meu pai mesmo na sua forma grossa de educar um filho, não dando um bom testemunho muitas vezes, mas ainda assim, muitas coisas que ele me disse, me ensinou, me ajudaram a tomar uma boa decisão, de ser uma pessoa de respeito, de ser uma pessoa honesta, de ser um homem trabalhador. Entendem? Isso tudo, gente, vem de educação. Tudo isso é de educação. Fica muito mais fácil quando se educa no berço, desde o berço. Fica muito mais fácil quando se ensina a verdade. Mas nos dias de hoje, a própria lei humana proíbe o filho de levar uma palmada, proíbe o pai de corrigir um filho, proíbe professores de corrigir. Nossa, tudo isso ajudou, pelo menos na minha educação. Eu acredito que na educação de muitos aqui também, na época de escola, nós somos felizes, porque os professores da época corrigiam. Muitos ainda na base da palmatória corrigiam. E tudo isso nos tornou homens e mulheres de respeito. Não destruiu o nosso futuro, pelo contrário, ajudou a construir o nosso futuro. Agora, tratar as crianças do jeito que se trata hoje, do jeito que os pais estão criando hoje, com toda a liberdade, tudo que pede dá, deixa o filho assistir o que quiser, larga, não acompanha o filho na escola, nada, deixa o filho livre. Essa é a educação que vai transformar esses filhos em más pessoas no futuro. Infelizmente, preguiçosos, sem compromisso com o próximo, sem amor, pensando apenas em si mesmos, egoístas. Esses os homens do futuro, É esses os homens que nós estamos vendo hoje, os que estão saindo já, da juventude para a fase adulta. É esse tipo de pessoas que nós estamos vendo no geral, pessoas sem amor, pessoas que sequer tratam bem os mais velhos. Que o que mais nós vemos hoje é uma falta de educação com esses mais novos, deles com os mais velhos. Não existe mais aquela geração senhor, senhora. Não existe mais isso nos dias de hoje. Porque hoje, cada um quer viver do jeito que bem entender. Mas não era para ser assim.
E para nós, não é para ser assim, porque nós conhecemos a verdade de Deus e temos que manter essa boa tradição. A gente tem que lutar e manter essa boa tradição na educação de nossos filhos, para que eles façam a diferença quando adultos, para que eles façam diferença no mundo, como nós fizemos, como nós estamos fazendo. Amém? E a primeira característica de José, temente a Deus. Todos nós precisamos aprender com José. A segunda característica de José é que ele era um homem muito responsável. Ele era um homem muito responsável. Olha Lucas, no capítulo 2. Vai para Lucas, no capítulo de número 2. A partir do verso 1. Quando Maria ainda estava para dar à luz, houve uma ordem do imperador naqueles dias para que houvesse um recenseamento. E quando esse recenseamento foi ordenado por ele, todos os homens e mulheres nascidos nas suas terras tinham que voltar para lá para poder comparecer para o censo, para serem contados. Naqueles dias, verso 1, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Vejam que ele era um homem muito responsável, agia com responsabilidade, porque muitos, dependendo do que seja, qualquer outra hora eu faço, não tem pressa para isso ou para aquilo. Muitos agem assim, quando deveriam ser mais responsáveis e dar bons exemplos aos seus familiares, sua família, seus filhos, sua própria mulher, ficam empurrando com a barriga coisas que deveriam resolver, coisas que deveriam consertar e que ficam sempre prometendo e não consertam, Não tem esses daí? Sempre a esposa está pedindo, e está sempre dizendo, uma hora eu faço, e o filho vai vendo aquilo. E o filho vai prestando atenção como é que o pai trata a mãe. E o filho vai prestando atenção como é que o pai age com a mãe, como age dentro de casa, como age com os colegas lá fora, com parentes. E o filho vai aprendendo do pai. Vai aprendendo do pai a ser igualzinho. A ser igualzinho. Muitos filhos, vocês vão concordar comigo, são fotocópias de seus pais. Muitos filhos. Na maioria das vezes, com exceções, é claro, mas na maioria das vezes, onde o pai é alcoólatra, o filho segue o mesmo caminho. Ou não? Na maioria das vezes, onde o pai é mulherengo, o filho segue o mesmo caminho. Ou não? Segue, na maioria das vezes, com suas exceções. Com suas exceções, porque às vezes os filhos olham muito para o sofrimento da mãe e decidem não seguir o caminho dos pais, do próprio pai. Mas na maioria das vezes os filhos repetem os mesmos erros de seus pais. Por quê? Porque aprenderam vendo seus pais fazendo. Sabe aquele velho ditado? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? É mais ou menos assim em muitos lares. Os pais ensinam a coisa certa, mas fazem o errado. Não há como o filho obedecer um ensinamento certo, vendo seu pai ou sua mãe fazendo o errado. Vai acabar errando do mesmo jeito. O meu pai não está nem aí, por que eu não vou fazer? Meu pai faz, eu vou fazer também. Mas ele não ensinou que é errado? Ensinou, mas ele está fazendo. Se ele está fazendo, é porque pode fazer. Então o filho vai e faz também. E uma das coisas que José era um homem responsável. Era ser um homem responsável. Muito responsável. Amém?
Ele era um homem trabalhador. Olha Mateus capítulo 13, no verso 55. Mateus 13, no verso de número 55. De novo, né, um verso que a gente já leu em outro capítulo, mas diz assim, no verso: não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Quando diz, não é este o filho do carpinteiro, é porque denota que este homem era um homem trabalhador. Era um cara trabalhador. Não é o filho do carpinteiro? Se ele fosse um preguiçoso, diriam, não é o filho daquele preguiçoso? Diriam assim. Entendeu? Mas não é ele, não é este o filho do carpinteiro, ou seja, um homem trabalhador. Um homem de respeito. Um homem de boa índole. Então era um homem responsável, que cuidava da sua casa, que cuidava dos seus, que dava boa educação a seus filhos, ensinava Jesus como menino o caminho que ele tinha que andar. Desde menino, porque gente, pense uma coisa, entenda uma coisa, Jesus quando criança, era uma criança. Ele era uma criança normal, comum, como qualquer um dos nossos filhos já foram, ou são. Ele ainda, quando criança, ele ainda não tinha sido ainda despertado. Ele aí era uma criança totalmente comum, que brincava com as outras crianças. Que brincava. Que tinha vontades, que pedia para o pai, que pedia para a mãe. Era uma criança comum e normal. E Jesus cresceu sendo um menino respeitado. Por quê? Porque respeitava seu pai, recebia uma boa educação de seu pai e de sua mãe. E é por isso que ele é ouvido agora. É por isso que ele agora, quando o homem é ouvido, questionado pelos religiosos, pelos incrédulos, que se achavam donos da verdade, mas respeitado por tantos outros, porque viam nele um homem bom, viam nele um homem honesto, um homem que amava a vida e amava seus semelhantes. Ele recebeu boa educação de seus pais. Boa educação. Amém? Terceira característica e última dessa mensagem: José era muito obediente. Temente a Deus, responsável e agora obediente. De volta a Mateus 1, 18 ao 25, de novo, para a gente gravar na memória. Você sabe que a gente tem que ouvir muitas vezes uma mesma coisa para ela ficar gravada na memória, né? Não adianta, você ouvir uma mensagem aqui hoje, e amanhã você já esqueceu 90% dela. Talvez você não lembre nem o verso que a gente iniciou o culto. Né? Essa é a mente humana. Então a palavra de Deus precisa ser, né, memorizada, repetida muitas vezes, para gravar na mente. Para gravar na mente. E olha lá então, de volta, em Mateus 1, do 18 ao 25. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, ele era justo. Era um homem justo. Vê como ele era visto pela sociedade? Um homem justo. Por ser José seu marido um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho.
ele lhe pôs o nome de Jesus. Era um homem obediente a Deus. Fez exatamente o que o anjo do Senhor lhe disse. Não abandonou Maria, uniu-se a ela, casou-se com ela, não teve relações sexuais com Maria até que Maria desse à luz, até que Jesus nascesse. Então, ele não teve relações com ela. E quando o menino nasceu, ele obedeceu o anjo e colocou o nome de Jesus. Percebe a obediência? E isso levou, a obediência, o temor a Deus, sermos tementes a Deus, sermos homens e mulheres responsáveis, de cuidar da família como Deus deseja que nós cuidemos. E se nós somos obedientes à sua voz, à sua palavra, tudo que Ele nos orienta, o caminho é sucesso. O caminho é uma família bem-sucedida. O caminho é o pai deixar um grande legado na terra, um filho que vai seguir o mesmo caminho dele, que vai ser um bom homem, um homem respeitado, respeitoso, honesto, trabalhador. Qual de nós que é pai ou mãe, que não deseja no fim da vida, ao partir, saber que está deixando filhos bem criados, bem educados, bem respeitados, homens e mulheres de respeito? Quem de nós, A maior tristeza de um pai e de uma mãe é ver o seu filho nas drogas, é ver o seu filho no alcoolismo, é ver o seu filho roubando, matando, destruindo vidas. A maior decepção de um bom pai, de uma mãe que ama, não qualquer pai e mãe que tem por aí, que só põe no mundo e deixa o mundo criar, mas os pais que por muitas vezes não souberam dar a boa educação e agora têm seus filhos num mau caminho. Quanta decepção no coração de um pai, de uma mãe. E nós tendo essa oportunidade, recebendo nós a oportunidade de ouvir a palavra de Deus para ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar, para que no dia de amanhã eles nos deem muito orgulho. Seja como José, um pai aprovado por Deus. Seja como José, um pai aprovado por Deus. Tenha temor do Senhor. Seja responsável com a sua família. Cuide da sua família. Priorize a sua família. Sua família é sua esposa e seus filhos. Não vamos confundir com os parentes. Não. A família é você, pai, sua esposa e seus filhos. Cuide dessa família. Eduque seus filhos na presença do Senhor, com a palavra de Deus, dando-se o respeito a eles, para que eles respeitem vocês e para que no futuro respeitem as pessoas, sejam trabalhadores, sejam pessoas fiéis, honestas, leais. Amém? Então, obediente. E veja aqui, para eu encerrar essa mensagem, eu vou em dois salmos. Eu vou em dois salmos, que é o 127 e o 128. Para nós vermos como Deus age na vida daqueles que o temem, na vida daqueles que são responsáveis com as coisas dele, na vida daqueles que lhe são obedientes. O Salmo 127. Primeiro 127. O salmista escreveu assim: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Começa pela construção da casa. Se não for Deus, se nós não chamarmos o Senhor para as nossas vidas, se nós não tivermos temor dEle e entregarmos a nossa vida a Ele, para obedecer a sua palavra, vai ser inútil a gente trabalhar nessa terra, viver nessa terra. Se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Se não é Deus que nos guarda, será inútil toda a segurança que um governo trabalha para oferecer aos cidadãos. Entende? Se não é o Senhor
né, que está vigiando a cidade, ou seja, se não é o Senhor que vigia as nossas vidas, vai ser inútil a gente ter, por exemplo, um posto policial na nossa rua. É inútil, se não for Deus primeiro vigiando. Quem vigia a vida dos nossos irmãos na igreja que são policiais? Quem vigia as suas vidas? Que eles trabalham para dar segurança à sociedade, mas quem dá segurança a eles, se não for o Senhor? Entendem? A necessidade de Deus estar acima de tudo em nossas vidas. Depois ele diz: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. É inútil, se não for o Senhor, né, o dono da sua vida, o seu vigilante, o seu construtor, se não for o Senhor, se você não o amar, se você não temer, se você não o obedecer, vai ser inútil todo o trabalho. Vai ser inútil trabalhar demais, fazer hora extra, achando que vai ficar rico algum dia, ter alguma coisa para usufruir desse trabalho. Inútil, se não for o Senhor abençoar, se não for Ele para abençoar. E ele continua: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava onde coloca as flechas, tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Olha, os filhos são herança de Deus, dele. Ele nos recompensa, é uma recompensa que Ele nos dá, é um presente que Ele nos dá, para a gente cuidar, para a gente educar, para a gente dar o melhor para eles. E o melhor não é você dar celular, o melhor não é você dar roupa boa, o melhor não é você dar melhor comida, melhor casa, o melhor é você dar o verdadeiro amor. É amar seus filhos, é ser presente na vida de seus filhos. Um pai diz: eu estou cuidando da minha família, eu estou trabalhando e pondo comida em casa. Não é isso, não é só isso. É amar seus filhos, é estar presente na vida deles, é vê-los crescer, é ensiná-los, passo a passo a serem dados. É isso que Deus quer para nós, e que Deus quer para os nossos filhos. E o Salmo 128, ele diz: como é feliz quem teme o Senhor. Lembra de José? Era um homem temente a Deus, porque ele sabia que um homem que teme a Deus é bem-aventurado, é feliz. Quem anda em seus caminhos, é feliz quem anda nos caminhos do Senhor. Você comerá do fruto do seu trabalho, e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Somos abençoados por temermos a Deus, por obedecermos os seus ensinamentos. Não há como nós sermos frustrados, não há como sermos derrotados, não há como o diabo destruir as nossas vidas, se nós tememos a Deus, se nós amamos a Deus e a sua palavra, e se nós damos aos nossos filhos esses ensinamentos, junto com o exemplo. Amém? E para encerrar, eu me lembrei de um outro texto lá no Novo Testamento, que está numa carta que Paulo escreveu para Timóteo. Timóteo, Paulo o chamava de seu filho na fé. O Paulo era um pai espiritual para Timóteo. Viveu dando exemplos a Timóteo, bons ensinos, e Timóteo seguiu todos os seus ensinamentos e seus exemplos. Por isso Paulo o chamava meu filho na fé. 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3. Aqui, nessa carta, é uma carta pastoral. São
instruções que Paulo deu a Timóteo para que ele pudesse consagrar novos obreiros para a casa do Senhor, pastores, diáconos, presbíteros. E aí ele começa dizendo assim, no verso 1: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, a tradução é pastor, é ser pastor, deseja uma nobre função. E olha só os requisitos. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Deve ter uma única mulher. Moderado, sensato, um homem de respeito, respeitável, hospitaleiro, né? Uma pessoa que recebe bem os outros em sua casa, e apto para ensinar. Precisa ser uma boa pessoa, uma pessoa que tem um bom conhecimento, que possa também ensinar outros. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, ou seja, não pode ser um beberrão, nem um homem violento, mas sim amável, pacífico, um homem de paz, e não apegado ao dinheiro, sem amor pelo dinheiro. E aí vem, ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Ou seja, filhos que o respeitam, sujeitos a ele, ou seja, filhos que o respeitam. Né? Eu me lembro muito bem na minha época de criança, alguns aqui que têm aí a minha idade, né, próximo da minha idade, um pouco mais, nós fomos criados assim, né, na base da cinta mesmo. Se a gente atravessasse, o pai da gente estivesse conversando com alguém, e a gente atravessasse no meio, mais tarde era surra. Se chamasse o pai de você, mais tarde era surra. E assim por diante. Eu lembro que eu tinha tanto respeito pelo meu pai, que bastava ele olhar para mim. Eu já conhecia o olhar. Quando ele olhava daquele jeito para mim, eu já começava a querer fazer xixi nas calças. Eu falei, meu Deus, vou apanhar. Um temor que não existe mais nos filhos hoje. Né? Não existe mais isso. Mas que muitos dizem hoje, mas para que isso? Sem necessidade. Pai educar filhos desse jeito. Para quê? Sem necessidade. Olha para quem nós somos hoje. Nós que já temos certa idade, olha para quem nós somos hoje. Por que somos o que somos? Porque fomos bem ensinados, bem educados. Entendem? Então é um ensino que deveria ter continuado. A vara deveria continuar. Quando o filho, dependendo da idade que a criança ainda tem, a vara ainda deveria ser usada. Para quê? Para correção. Não para espancamento, para correção. Para que os filhos dessem valor ao que come, ao que veste, à casa onde mora, o esforço do pai, o trabalho da mãe, para darem valor. Porque os filhos de hoje, a maioria, né? A maioria no mundo, não valorizam o trabalho de seus pais. Não valorizam o que seus pais lhes dão. Só abusam, usam, né? E ainda maltratam seus próprios pais. E aqui, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Percebeu? Um dos requisitos para trabalhar na obra do Senhor: governar bem o seu lar, educar bem seus filhos, respeitar sua mulher, sua esposa, amá-la, como Cristo amou a igreja a ponto de ter dado sua vida por ela. São os mandamentos do Senhor para a família. A família deve ser protegida, a família deve ser amada. E a pessoa que é a cabeça dessa família, é o pai. Deve começar dele, vindo depois sua esposa, transferindo aos filhos. Porque a família é a instituição mais sagrada de todo o planeta, porque Deus a fez antes que o pecado entrasse no mundo. Então, que nós aprendamos com os homens de Deus, que nós aprendamos com o próprio Deus, a sermos pais aprovados. Fazer jus
a esta celebração de hoje. Feliz Dia dos Pais, pais do Senhor, pais aprovados, pais que têm temor, pais responsáveis, pais obedientes à palavra de Deus, que são bons governantes de seus lares. Sejamos esses homens, amém? E que as nossas esposas, que a esposa de cada um, possa, se colocar na mesma missão, para que os filhos sejam homens e mulheres de respeito no dia de amanhã. Bem-sucedidos, profissionais, trabalhadores, bons maridos, boas esposas, bons pais, boas mães, porque tiveram isso de nós, obtiveram isso de nós. Essa é a vontade de Deus para a tua família. Esta é a vontade de Deus para toda a igreja. Amém? Essa foi a mensagem do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Eu não peguei pais reprovados da Bíblia, porque tem muitos, viu? Eles vão chamar as crianças, elas vão fazer uma apresentação agora aos pais. Eu tenho certeza que vai ser um negócio bem bacana. Mas existiram pais bem reprovados na Bíblia, e um deles se chamava Eli. Deixou seus filhos crescerem de qualquer jeito. E Eli era um sacerdote que cuidava do templo em Jerusalém. E deixou seus filhos crescerem de qualquer jeito, não os corrigia. E esses filhos usavam a carne do sacrifício para levar para casa para fazer churrasco. Imagina como é que era a vida deles. E a Bíblia diz que estes foram mortos, por causa de sua desobediência. E Eli caiu da cadeira e quebrou o pescoço e morreu. Esse é o fim dos desobedientes, dos que não têm temor de Deus. É ter um fim desonroso. É ter um fim que ninguém quer lembrar. Mas aos que fazem a vontade de Deus, o seu fim será honroso. O seu fim, todos gostarão de lembrar. Nunca serão esquecidos. Amém? Estão prontos? Então agora aguardem um pouquinho. Vai tirar o púlpito, eu precisava de 2 valentes aqui. Cadê? Anderson Alexandre? Oba, obrigado. Os nossos avisos são os de sempre, tá? Então não tem nada novo. A semana permanece aí segunda-feira oração às 7h30, quarta às 20 horas, sexta às 20 horas, domingo às 10 da manhã e às 18, amém? Ah, sim, terça-feira, obreiros, cooperadores, nós temos um culto de doutrina às 20h30, ok? Então todos os obreiros, todos os cooperadores, todos os trabalhadores desta seara, terça-feira às 20h30, 20h30, não é 20h31, ok? Para a gente poder receber uma orientação de Deus. Quem mais quiser participar do culto, pode vir. Amém. As crianças vão fazer uma linda apresentação, em homenagem aos papais essa noite. Ensaiaram, acho que mais de 2 meses, e estão aqui muito felizes para apresentar nessa noite. Eles chegam aqui tão quietinhos, mas olha, na salinha, só Jesus para segurar eles.
Amém. Glória a Deus. O Ministério Infantil agradece a oportunidade. E nós vamos orar pelos pais. Peço que todos os pais fiquem de pé. A igreja, os amigos, quem estiver aqui, coloque cada papai que está aqui nesta noite em oração. Para que eles tenham sabedoria para cuidar de cada criança que esteve aqui na frente, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos, ó Deus, pela vida de cada papai que está aqui nesta noite, Senhor. Que o Senhor venha, ó Deus, sobre a vida de cada um deles, Pai. Que eles sejam, Senhor, assim como foi pregado nesta noite, Senhor, homens temente a Ti, Senhor, homens que buscam, Senhor, a Tua presença, Senhor, que sejam sensíveis, Senhor, ao Teu Espírito Santo, Senhor, homens, Senhor, trabalhadores, Pai, homens, Senhor, que honram a sua família, Pai, Senhor, que o Senhor venha cuidar de cada um, Senhor, de cada papai que está aqui, Senhor. Que eles venham, Senhor, a ter coragem, força, Senhor, saúde, Senhor. Que eles venham, Senhor, instruir os seus filhos, Pai, no caminho certo, Senhor. Que a cada dia o Senhor venha estar sobre a vida deles, Pai, protegendo, guardando, Senhor, e ajudando eles, Pai. Que eles sejam, Senhor, homens sábios, Senhor, nos lares, Senhor, que eles ajudem, Senhor, que eles ensinem, Senhor, os seus filhos, Pai, que eles sejam exemplos, Senhor, no lar, ó Pai, que eles sejam, Senhor, verdadeiramente homens temente a Ti, Senhor, que cada filho, Senhor, possa olhar para o seu pai, Senhor, e ser gratos, Pai, a Ti, por ter ele como pai, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Senhor,
Abençoa, Senhor, abençoa a vida de cada papai que está aqui nesta noite, Senhor. E que o Senhor possa estar, Senhor, cuidando de cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Agora, continuem de pé, que vocês vão ganhar uma lembrancinha que a igreja está oferecendo aos papais. Vai ter um vale-café no final. Tem um vale-café no final, só os pais, as mamães não podem. Amém? Queria agradecer também Podem sentar, quem for recebendo a lembrancinha pode sentar. Os que não receberam ainda, continua de pé. E a gente quer agradecer, né, a Nath, que passou aí 2 meses ensaiando as crianças, né, uma responsabilidade grande. A gente fica aqui, a gente não vê lá, tem dia que eles estão gritando e nervoso e não quer fazer nada, e a gente tem que ir ensinando e fazendo com que eles tenham a vontade de fazer. Então, a gente agradece a Nath, que ajudou muito, ao Fred, né, que a pastora falou que é só toda hora que ela fala, Fred, me socorre aqui, ele está para ajudar ela. A Bianca, com as decorações, né, acho que foi ela que fez aquele Feliz Dia dos Pais ali. Né, a pastora, que está à frente tantos anos, né, cuidando de cada criança. Às vezes ela dá até umas bronquinhas, que às vezes a gente quer que, o que tem todo mundo participar? Lu, um dia ela falou para mim, né? Lu, a gente tem que ensinar as crianças que tem que ter reverência, que tem que amar a Deus, que não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Porque se a gente ensinar elas a fazer porque, é bonitinha elas, é criancinha, elas vão aprender assim lá na frente. Aí a gente vai aprendendo, né, porque assim, a gente acha que o ministério infantil é um ministério escondido, mas assim, eu tenho buscado bastante, né, estudar, entender, e é um ministério muito precioso, né? Na igreja é um ministério assim, porque às vezes a gente fala assim, as crianças é a igreja de amanhã. Não, as crianças é a igreja hoje, né? Porque elas vão a lugares que a gente não vai. Elas estão todo dia, de segunda a sexta, dentro da escola, e a gente não está lá dentro. E se a gente ensinar elas, né, como lá a gente está ensinando o ministério lá infantil, a gente não está lá só brincando. E eu aprendi depois que eu fui. Eu achei que tirava as crianças do culto e estava bom, e não é. A gente tem que ensinar a palavra de Deus. E elas aprendem. Né? A gente acha, criança de 3, 4 anos, não. Elas têm sede de Deus como nós temos. Então, que assim você valorize o ministério infantil, quando a pastora, né, as tias pedirem ajuda, que vocês ajudem, porque a gente está capacitando as crianças para elas, onde elas andarem, a luz de Jesus está na vida delas. Amém? E é isso. E a gente quer agradecer a todos que participaram, aos pais que trouxeram, né, e que estão aqui para ver os seus filhos aqui na frente. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém? E vamos todos ficar de pé, vamos terminar nosso culto agradecendo ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, por este dia aqui na tua casa. Nós te louvamos, ó Deus, por poder ouvir a tua palavra, Senhor, que é instrução para as nossas vidas, Senhor, que é luz para os nossos caminhos, Senhor. Pai amado, que nós possamos aprender, Senhor, a andar, ó Deus, em teus caminhos, a buscar, Senhor, a tua presença, a falar do teu nome no nosso lar, Senhor, a ser
fiéis a Ti, Senhor, a ser tementes a Ti, Senhor. Que nós não venhamos apenas ser crentes de igreja, Senhor, que venha aqui aos domingos, Senhor, mas que no nosso lar, ó Deus, possa ter a Tua palavra, Senhor, possa ter louvor a Ti, Senhor, possa ter uma vida de santidade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser estes servos Teus, Senhor, que aonde passarmos, Senhor, as pessoas vejam o Senhor em nossas vidas, Senhor. Pai amado, abençoa a vida de cada um que está aqui neste lugar, Senhor. Abençoa as famílias, Senhor. Abençoa a nossa semana, Senhor. Que nesta semana a gente possa, Senhor, Te buscar mais, Senhor. Orar mais, Senhor. Clamar mais a Ti, Senhor. Estar mais na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Protege os Teus filhos, Senhor, nesta semana. Guarda a vida deles, Pai, em nome de Jesus, Senhor. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém. Desejo uma semana maravilhosa, uma semana abençoada para todos vocês. Que vocês sejam bem-sucedidos em tudo que vocês fizerem. Temam o Senhor. Ouçam a voz de Deus. Obedeçam a voz de Deus. Cuidem da família. Protejam a família. O diabo está lá fora, matando, roubando e destruindo vidas todos os dias. E ele está furioso, querendo tragar os nossos também. Então, proteja a sua família. Dê a eles a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor. Ame a esposa, ame o marido. Ame os filhos, filhos amem os pais. Para que a presença de Deus esteja sempre conosco e seus anjos sempre ao nosso redor. Para conseguirmos terminar a nossa jornada nessa terra, para louvor e glória do Senhor. Amém? Estende as suas mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai Celestial, e a comunhão e as ricas consolações do Espírito Santo, seja com todos, para todo sempre, e a Igreja de Cristo diga amém. Que o Senhor os acompanhe, uma maravilhosa semana.